Boa noite a todos. Alguém aqui vem pela primeira vez hoje? Casal, né? Bom, então para vocês que vêm pela primeira vez, só avisar que a nossa casa tem trabalho todos os dias, com exceção de sexta, que é um trabalho mais interno, mas temos trabalho de segunda, terça e quinta às 20 horas, que é essa reunião, na quarta às 15 horas, no domingo às 10 horas da manhã, onde tem evangelização infantil, e no sábado tem às 15 horas também, né, que é a reunião espírita. Alguns avisos aqui que a gente costuma dar, né? A nossa casa, ela sempre ajuda uma entidade, que é a COTIC, que abriga crianças especiais. E essa casa está promovendo uma ação entre amigos, que é uma cesta natalina. A cesta tem o valor de R$600. E vai concorrer pela Loteria Federal. Vai ser no dia 22 de dezembro que vai concorrer essa rifa, né? E o valor de cada número é R$10. Quem puder participar, é só falar com a Socorro, que é a nossa dirigente do dia, que ela tem lá os números para vender, né? Também uma opção para presente de Natal. Estamos agora com a Feira do Livro Espírita, né? Que são livros novos e usados. Quem quiser adquirir alguma obra da doutrina, algum romance, está aberto sempre antes da reunião, tem lá o espaço para vocês poderem conhecer, né, os livros, tá? Bom, nossa casa, ela, além das reuniões, também ela dispõe de alguns trabalhos sociais, entre eles a entrega de cesta básica para cerca de 90 famílias. A gente reveza, cada mês a gente entrega para 45 famílias. Então, quem puder trazer algum item de não perecível, né? Leite em pó, óleo, açúcar, feijão, arroz, né? Sempre bem-vindo, né? Sendo que o que mais falta aqui na nossa casa é arroz, feijão, óleo, né? Leite em pó, farinha de trigo e fubá, bolachas, doce salgada e molho de tomate. E também macarrão, tá bom? Quem puder colaborar. A nossa casa também tem um trabalho com moradores de rua aqui da região. Todo sábado, por volta das 17 horas, o pessoal já se reúne aqui para sair para a entrega desses lanches. Caso vocês queiram vir conhecer, serão bem-vindos, tá bom, gente? Então, sendo assim, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, fechando um pouco nossos olhos, né? Queremos agradecer ao Pai por esse momento que temos agora, de estarmos aqui congregados entre irmãos. Nós que viemos dos nossos trabalhos, das nossas lutas do dia a dia, podemos agora nos dar esse momento de refrigério, de aprendizado. Pedimos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, ao plano espiritual aqui presente, que nos inspire nesse momento, que possamos ter aqui aprendizados que nos ajudem a melhorar a nossa vida, a nossa existência, que nos ajudem a sermos pessoas melhores, que nós possamos cada dia continuar nesse trabalho de aprimoramento pessoal, de melhora, de podermos crescer na caridade, no amor ao próximo, vibrar por esse mundo tão necessitado, que possamos ser uma centelha de luz, que possa irradiar luz e amor onde quer que nós formos. É para isso que estamos aqui hoje, com a proteção do nosso Pai, nosso Mestre querido, e do plano espiritual aqui presente, que já muito preparou esse ambiente, higienizando, harmonizando. Por isso que somos gratos e pedimos a proteção para esse dia de hoje. Que assim seja. Abrindo então os nossos olhos lentamente, entrando em contato com o ambiente aqui presente, né? Hoje nós vamos receber o nosso querido amigo Biratã. O tema da palestra de hoje é Reflexão e Vida, do livro Indulgência, do Emmanuel, pelo nosso querido médium Chico Xavier. Seja bem-vindo. Não, está muito bom. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, no ambiente, e que cada um de nós possa sair daqui brindado com pelo menos um pouco daquilo que nós viemos buscar. O tema para nós refletirmos um pouco hoje é, em verdade, perdão e vida, do livro Indulgência,
psicografado por Chico Xavier, Emmanuel. Perdão, uma coisa muito fácil, nós fazemos isso 10 vezes por dia, com todas as pessoas que pisam no nosso calo, todas as pessoas que nos tratam mal. É uma facilidade impressionante. Não sei nem por que a gente tem que falar sobre isso. Mas vamos lá. Indulgência vem do latim, que significa para ser gentil, bondade, facilidade para perdoar os erros cometidos por outras pessoas. O perdão é fundamental para nós seguirmos no nosso caminho evolutivo. Afinal das contas, não foi por outra razão que viemos para cá. Não foi por outra razão que reencarnamos. Foi para evoluir, ou pelo menos para tentar. E o perdão é um dos passos fundamentais. Jesus, quando perguntado a respeito do tema, perguntaram a ele se os ofensores deveriam ser perdoados 7 vezes. Ele disse, não, perdoe 70 vezes 7. Não vamos ficar fazendo contas aqui, porque não vale a pena, mas 70 vezes 7, se você pegar uma das vezes, perdoar 70, depois a segunda, infinito, pronto, simplificou. É para perdoar infinitamente. É para que nos esforcemos para alargar a nossa capacidade de perdoar. Não tem muito esse negócio, segundo o ensinamento, de que eu vou perdoar agora, mas depois eu não perdoo mais. Não é assim. Então já não perdoa nenhuma, para não ter trabalho. Ou faz direito ou não faz. A falta do perdão, a incapacidade de perdoarmos, ela provoca em nós, e não nos ofensores, uma carga emocional, uma carga psicológica, uma carga espiritual extremamente deletéria, muito pesada. Se um dia nós tivéssemos possibilidade, tivéssemos oportunidade de olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós e verificarmos o mundinho que nós construímos dentro de nós, porque não queremos perdoar alguém, seja lá por que for, nós nos assustaríamos brutalmente. O mal que isso nos faz. Não faz a mais ninguém, só a nós. É importante nós lembrarmos e termos sempre em mente que o esforço para desenvolvermos a capacidade do perdão decorre do fato de que as outras pessoas não são aquilo que nós gostaríamos que elas fossem. Somos fãs, adoramos impor regras aos outros, adoramos dizer como os outros devem ser, como os outros devem pensar. Quantas vezes, gente, nós não nos pegamos dizendo mais ou menos assim, mas se fosse eu, teria feito assim, teria feito assado, teria feito frito. Como assim? Aquela pessoa é uma criação diferente de nós. Ela pensa diferente de nós, ela sente diferente de nós. Ela tem uma bagagem de vida diferente de nós, uma experiência emocional, uma experiência espiritual, especialmente. Então, como podemos ficar dizendo, se fosse eu, faria melhor, se fosse eu, faria diferente? Tá, e daí? Então, esse exemplo vale para percebermos que, no mais das vezes, nós ficamos querendo que as pessoas sejam aquilo que nós projetamos. E isso acontece em todos os segmentos da nossa vida. Namoro, casamento, relações de amizade,
ambiente de trabalho, cada um. Nos afeiçoamos por determinadas pessoas, achamos que elas são o máximo, elas são o must, não tem ninguém melhor do que aquela pessoa. Nossa, essa sim é meu amigo, essa é a mulher ideal dos meus sonhos, vou até fazer uma canção, nem Vinícius de Moraes me supera, e assim vai. Aí o convívio vai mostrando que a pessoa não é daquele jeito. Ela não é pior nem melhor por ser diferente do que nós imaginávamos. Ela é ela. Ela tem defeitos assim como nós temos. E aí, a gente vai se decepcionando. E eu falo de cátedra, eu estou no 3º casamento. A gente vai se decepcionando. Chega uma hora em que você fala, eu não aguento mais, esta pessoa só toma atitudes erradas. Esta pessoa só faz isso, só faz aquilo outro. Mas espera, é ela. Você projetou, você queria que ela fosse de um outro jeito. E aí, quando você descobre que ela não é, aquele mundinho que você projetou, eu não a perdoo. Como assim? Você não perdoa um amigo que te decepcionou? Você não perdoa o marido, a esposa, o filho, o colega de trabalho que te decepcionou? Você achou que era o suprassumo? Não, foi você que errou. Mas você se arvora a dizer não perdoo. Isso a gente faz muito. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que nós não somos donos das virtudes. Nós somos muito donos dos nossos defeitos. E não gostamos de enxergar esses nossos defeitos. Nós precisamos ser flexíveis para saber compreender os nossos irmãos, as fraquezas deles, os pontos fortes, e entender que muitas vezes, vem outra vírgula antes do perdão aí agora, muitas vezes eles são espelhos. Eles são aquilo que nós olhamos e não gostamos em nós. Aí é difícil. E a gente descarrega a raiva e diz, eu não perdoo. Mas espera, você não quer perdoar o seu semelhante ou você não quer perdoar a si mesmo? Que tal parar e pensar um pouco sobre isso? Vamos prestar atenção numa coisa. A homeopatia tem um princípio que diz que os semelhantes se curam. Vamos lembrar então que os semelhantes se atraem para se curarem, para se tratarem, para se auxiliarem, para se ajudarem. Não é para ficar quebrando o pau. Não é para ficar apontando o dedinho bonitinho um para o outro a vida inteira. E, meus amigos, eu não sei se é má ou boa notícia, é no meio da família que isso tudo acontece. Pais, mães, filhos, irmãs, irmãos, cunhados, né? Eles estão lá para nos apurrinhar. Tem aquela mãe que passa, o filho está com 45 anos de idade, ele vai sair, você pegou a blusa? Né? Tem aquele pai que fica o tempo todo dando 1000 orientações, tem os irmãos palpiteiros, tem a esposa que fala demais, tem o marido que fala demais. Estamos tomando conta uns dos outros, estamos testando uns aos outros, estamos aprendendo a conviver uns com os outros. É no seio da família que as provas de convivência
são muito mais efetivas, são maiores, são mais marcantes, e é delas que nós precisamos. Muitas vezes nós temos parentes, gente muito próxima, de quem nós gostamos muito, pessoas especializadas em fazer comentários do tipo ducha de água fria. Você está animado com alguma coisa, um plano e tal, não sei o quê. Aí vem alguém e fala, olha, cuidado, presta atenção. Aí você fala, poxa, mas esta figura só me puxa para baixo? Não, nem sempre. Muitas vezes aquela figura que aparentemente te puxa para baixo é aquele irmão que está ali para colocar o seu pezinho no chão e te chamar à razão. Isso pode soar desagradável. E aí, quando isso acontece, muitas vezes a gente bota a mãozinha na cintura e diz, eu não perdoo, ô criatura chata. Eu não desculpo, não perdoo, tanto faz. Os familiares, as pessoas próximas de nós, são as que mais têm acesso às nossas fraquezas. Por isso que elas vêm para nos ajudar. São pequenas provas diárias. Nem sempre elas funcionam todo dia, mas são pequenas provas diárias a nos espicaçar, nos cutucar, para testar nossa paciência, nossa boa vontade. Testar se o compromisso que nós assumimos lá na famosa reunião de sim, sim, não, não, se nós estamos realmente cumprindo com o que combinamos. Você vai ser paciente? Sim. Você vai ser tolerante? Sim. Chega aqui embaixo, chuta o pau da barraca. Né? Então, essas pessoas, comumente, são as que mais têm acesso às nossas fraquezas, justamente para nos testar. Sabe o que acontece? Eu estava observando uma coisa aqui. Nós somos muito indulgentes com nós mesmos. Raras exceções, salvo raras exceções, somos apaixonadíssimos por nós mesmos. Gostamos muito de ser bem tratados, bajulados. Se cada um de nós, ou a maioria, nós aqui não, tá? Os outros lá fora. Se cada um de nós pudesse ter um bajulador, um personal bajulator, personal bajulator, nós teríamos. Teríamos. Nos fazemos de isentos, de frios, analíticos e tudo mais. Mas adoramos. E aí, quando a mamãe, o irmão, a irmã, a esposa, o filho, cutuca, nos damos por ofendidos, magoados. Magoei. Botamos a mãozinha na cintura e não te perdoo. Que isso? Cada vez que nós dizemos não te perdoo, não te desculpo, nós colocamos uma trouxinha aqui nas costas com sentimentos ruins. Mesmo que seja uma porçãozinha de ego bem pequenininha, está aqui pesando. Põe uma hoje, põe outra amanhã, põe outra depois de amanhã e vai fazer meia maratona para você ver. Ou a maratona inteira, que é a sua vida. Vê se fica bom de carregar tudo isso. Alguém colocou isso nas suas costas? Você tem alguém para culpar? Não, é você mesmo. Somos nós mesmos. E é curioso que nós passamos o tempo todo dizendo que nós podemos ajudar as pessoas, vamos ajudar as pessoas, vamos ser bons, vamos ser tolerantes, só falta todo mundo dar as mãos, cantar Imagine e tal, não sei o quê, e na hora de desculpar, nada. Nós precisamos, de novo, aprender a aceitar as pessoas que convivem conosco, como elas são. Nós não temos o direito de exigir que elas sejam como nós queremos que elas sejam. Olhando um pouquinho para cada um de nós. Quando alguém pisa no nosso carro, quando alguém nos trata mal, quando alguém nos ofende, o que nós fazemos? Qual a nossa primeira reação? A roupinha de ofendido,
com aquele M desse tamanho aqui no peito, magoado da estrela. Saímos fazendo um mimimi danado, falando daquela pessoa para todo mundo. Me magoou. Eu que sou tão bonzinho. E não sei o que. Olha só o que fez comigo. E é bonzinho. Ou nós nos habilitamos a tentar compreender o que acontece com essa pessoa. A tentar pensar, o que está acontecendo com ela? Ela está triste? Somos amigos, mas não somos espelho sem aço. Mesmo os amigos guardam coisas para si. O que será que está acontecendo com essa pessoa? Que experiência ruim, que sentimento ruim essa pessoa deve estar experimentando hoje, ou nesses últimos tempos, para agir dessa forma? O que será que acontece? Nós procuramos compreender porquê da ofensa, porquê do maltrato, porquê da falta de educação. Se nós nos esforçarmos e procurarmos compreender, já demos metade do passo do perdão. O resto é fácil, porque a gente já começou a se movimentar. Outra coisa, antes da gente prosseguir. E quando a gente faz isso com os outros? E quando a pessoa nos diz bom dia, você fala bom dia por quê? Não tem dia que você levanta, sai da cama, vai para frente do espelho, você olha aquela criatura que está na sua frente no espelho, você pergunta assim para o espelho, está olhando o quê? Tem dias que nós pisamos no calo de todo mundo. Tem dias que nós maltratamos todo mundo. Tem dias que nós nos aproximamos de ser as piores pessoas que nós poderíamos conhecer, dentro de determinados limites, é lógico. Tem dias que nós somos assim. E muitas vezes por causa de uma contrariedade, porque a camisa que eu queria não está passada. Ou porque o vestido que a minha mulher queria usar não está passado, alguém não passou, e aí pronto, aí um Deus nos acuda. E pior ainda, quando ela vai trabalhar, chega no trabalho, tem alguém usando um vestido igual ao dela. Aí, meu amigo, o mundo acaba. Aí não tem, aí esquece, esse assunto de perdão joga fora. Se duas se encontrarem com o mesmo vestido, acabou. Muitas vezes, nós pisamos, nós judiamos, até de pessoas que gostam de nós. Aliás, notem, é muito mais fácil nós judiarmos de pessoas de quem nós gostamos do que de estranhos. Medo, né? Medo de levar uma resposta muito ruim e ficar ruim para nós. E nós saímos pisando, voltando ao assunto. Mas aí, nessa hora, quando alguém depois nos lembra, poxa, aquele dia você estava virado no giraia, meu amigo, você falou poucas e boas e tal, não sei o quê. Alguém se queixa? Ou alguém se refere a nós, naquele dia, naquela situação, falando o que não deveria, aí nós dizemos assim, mas aquele dia eu estava tão chateado porque não sei o quê, porque o salário atrasou, porque a minha mãe está doente, porque minha filha está... Aí nós queremos compreensão para tudo. Quando é conosco, nós queremos compreensão para tudo. Nós somos tão bonzinhos. Só não temos o personal bajulator. Mas somos tão bonzinhos. Queremos que todo mundo pense nisso antes de nos julgar. E por que não fazemos? Por que esquecemos? Muitas vezes, as pessoas não têm intenção de nos magoar. Muitas vezes, as pessoas não têm intenção de nos ferir. Elas não percebem. E deitam o caminhão de melancia em cima da gente. Só que elas estão vivendo momentos complicadíssimos
E já que nós somos tão bons, já que nós estamos lutando tanto para evoluir, que tal tentar compreender, puxa vida, o que será que está acontecendo? Tristezas, grandes contratempos, grandes dificuldades, grandes dores, decepções, aflições, criam em nós, criam nas pessoas uma espécie de nevoeiro emocional, psicológico e mesmo espiritual, que fazem com que as pessoas, esse nevoeiro faz com que as pessoas não enxerguem direito o que estão fazendo. Faz com que as pessoas se atrapalhem nas suas ações, nas suas reações, nas suas emoções. Isso acontece com os outros e acontece conosco. Então, por que não perdoar, se nós queremos que na nossa vez nós sejamos perdoados? Por que não? O que é perdoar? Pergunta de $1 milhão. A pessoa me xinga, me ofende. Eu passo um mês conversando com os amigos comuns sobre aquele assunto, aí um belo dia eu digo, quer saber? Eu sou melhor do que tudo isso. Eu perdoo aquele safado. Perdoou mesmo? Eu perdoo aquele safado. Perdoou? Ou é só daqui para fora? Se empurrar um pouquinho aqui para dentro, não dá. Gente, perdoar significa esquecer. Significa basicamente esquecer todos os sentimentos ruins resultantes da ofensa, do maltrato, da traição, do engano. A pessoa está lá. Pode ser que você seja obrigado a conviver com aquela pessoa por um bom tempo. Você vai ficar... Responda sinceramente para você. Você vai ficar prestando atenção na pessoa ou na doença que ela tentou trazer para você? Eu uso a palavra doença para ficar um pouco mais suave. Aquela pessoa que te fez isso, se ela é assim, ela não vai mudar. Se ela não está enevoada por nenhum sentimento temporário, ruim, de tristeza, disso, daquilo outro, se é da natureza dela agir assim, porque tem pessoas que são dessa forma, tem pessoas que só sabem tratar agredindo. Se a pessoa é assim, não tem jeito. E se você tem que conviver com ela por alguma razão, você precisa separar. Esquece o que ela te fez. Pega aqueles... É fácil, eu sei que é fácil falar. Esquece. Tenta pegar aqueles pacotinhos, aquelas pequenas trouxinhas de sentimentos ruins que eu falei lá, que a gente vai colocando nas costas para carregar depois. Aperta o botãozinho do dane-se e deixa embora. Aquela pessoa é um problema com o qual você vai ter que lidar de tempos em tempos. Mas que ela seja só um problema. E que ela seja um problema para ela, não para você. Se você convive com alguém que te trata mal, que te magoa, que te engana, ou mesmo engana os outros, e você assiste isso tudo, se você ficar
colocando para dentro esses sentimentos e alimentando esses sentimentos de raiva, decepção, mágoa, tristeza, o que vai ser de você? Nesse mar meio tempestuoso, quem afunda primeiro, você ou ela? Ela está no ambiente dela, gente. Você não. Sabe por que você não está? Porque você sentiu, você percebeu. Isso não está certo, isso não é bom, isso não faz bem. Não é legal ser assim, não é legal viver assim. Eu me ressenti disso. Então você está um degrauzinho melhor. E aí você se permite se afogar antes dela. E ela sai do outro lado. Bonita e faceira. Não. Esse assunto, esse tema, esquecer, perdoar, é fundamental. Você tem que ir esquecendo as coisas que as pessoas fazem nesse aspecto. Você tem que ir diluindo raiva, tristeza, mágoa, apagando esses sentimentos e se livrando do fardo de tudo isso. E viver sua vida em paz. Até porque tem uma coisa, gente, talvez algumas pessoas estejam pensando, mas se o sujeito é mal educado, o sujeito é grosso, o sujeito é enganador, legal, a pessoa pode ser realmente. Quem disse que você é juiz? Quem disse que você é carrasco? Quem disse que você tem a competência para julgar, sentenciar e executar? E quando chegar a sua vez, você vai pedir clemência? Vou dar um pequeno exemplo de uma fábula de Esopo. Vocês conhecem a historinha do escorpião e do sapo? Você conhece? Uma inundação, eu vou falar como se todo mundo não conhecesse, mas eu sei que a maioria conhece. Uma inundação na floresta, água tomando conta de tudo. Na beira de um rio, o escorpião, vendo a água subir, o escorpião chama o sapo e pede: por favor, me ajuda a atravessar por outro lado, que é mais alto, porque eu não sei nadar, eu vou me afogar. O sapo falou para o escorpião: você está maluco, eu não vou fazer isso, você vai me picar e eu vou morrer. O escorpião disse: jamais eu faria isso, se eu picar você e você afundar, eu afundo junto e morremos os dois. O sapo falou: tem lógica. Botou o escorpião nas costas e lá foram eles, atravessando o rio. No meio do caminho, o escorpião vai dar uma picada no sapo. E o sapo, antes de morrer, fala para o escorpião: você é doido? Para que você fez isso? Vamos morrer nós dois. O escorpião respondeu: é da minha natureza, desculpa. Então, as pessoas que são agressivas, que maltratam, que são mal educadas, não aquelas que estão vivendo momentos, as que são assim, você vai internalizar um monte de sentimentos ruins, porque a natureza delas é essa? Não, você é muito melhor do que isso. Tanto assim é que você já enxergou. Se você enxergou, você pode fazer melhor ainda. Se você subir um degrau, você já pode subir outro. Qual seja? Tirar os pesos, tirar os fardos e seguir o seu caminho, livre. Esta mala sem alça não vai mais me fazer mal. Ótimo. Não transporto mais escorpião nas costas. Divaldo Pereira Franco fala que perdoar faz muito bem para quem perdoa. Porque quem perdoa liberta-se do que ele chama fardo, de todos esses sentimentos que a gente falou, tornando-se disponível para seguir em frente, aberto a novas possibilidades. Essa frasezinha resumiu boa parte de todo esse blá blá blá. Vou repetir. Quem perdoa liberta-se desse fardo, tornando-se disponível para seguir em frente, aberto a novas possibilidades. Livre, mais leve, à vontade, pronto para viver a vida.
para conviver com outras pessoas, pessoas melhores, para exercitar a sua bondade, a sua caridade, até porque perdoar é um ato de caridade, é um ato de amor. Nós não estamos aqui para aprender isso? Alguém disse que exercitar amor, caridade e bondade seria facinho? É cantar Imagine de mãos dadas e achar que o mundo está resolvido? Não é. É o esforço de cada um de nós. O tal mundo melhor, que a gente fala tanto, só vai existir se nós fizermos. O esforço de cada um. Quem é perdoado, só para encerrar, quem é perdoado nem sempre recebe essa mesma graça de quem perdoa. Porque quem ofende, quem maltrata, falando genericamente sobre essas hipóteses, assume um débito. E vai ter que resgatar esse débito em algum momento, de alguma forma. Ao longo do tempo, ao longo da vida, com suas ações, vai ter que resgatar esse débito. Só que é o seguinte, queridos amigos, isso é problema dele, não é nosso. Nós perdoamos, ponto. O resto é problema dele. Afinal, nós não aprendemos já que a cada um segundo suas obras? Então, que a paz de Jesus esteja com todos nós e que nós saibamos, ou pelo menos consigamos aprender cada dia mais a perdoar. Obrigado, viu, Boletan? Então, agora chegou o momento da gente poder colaborar com dúvidas, com colocações sobre o tema. Né? Você chama isso de colaborar? Alguém gostaria de falar algo? Né? Boa noite, Bira. Boa noite. Como é que fica aquele cara que você magoou e você pede perdão, mas ele não te perdoa, isso quando os dois desencarnam, como é que fica isso? A cada um segundo suas obras. Você pediu perdão, você reconheceu o seu erro. Você vai ter a oportunidade de resgatar, de reparar de alguma forma. Ele não quis perdoar, ele quis continuar carregando aquele fardo nas costas, aquele peso, ele vai ter que aprender, ele vai ter que sentir a necessidade de tirar esse fardo das costas, de alguma maneira. Porque se ele não me perdoar, não demora muito para chegar o tempo em que a falta do perdão vai fazer mal só a ele. A mim, ema, cada um com o seu problema. Eu vou cuidar dos meus resgates. Ele vai cuidar dos dele. Não, eu queria perguntar. A maior parte dos casais se separam, não é? Isso aí é uma tentativa de reconciliação dessas pessoas por outros motivos, né, do passado. Eu não sei se eu compreendi direito a pergunta, mas eu vou responder pela forma como eu compreendi. A maioria dos casais se separam. E eu entendo que a maior parte deles se separam até por prudência. Porque, de uma maneira ou de outra, não conseguem a convivência da maneira ideal. Isso. E, para evitar a contração de débitos maiores e mais complicados, eles procuram, mesmo que instintivamente, a separação. E, em algum ponto, em algum dia, em alguma reencarnação, de alguma forma, a tarefa deles vai continuar, seja de que forma for. Seja de que forma for. Eu não sei se era isso que o senhor estava esperando ouvir.
Era? Tá, então posso dizer que eu entendi direito a sua pergunta. Ah, é. Isso. A coisa fica tão instável, o ambiente fica tão pesado, tão ruim. Porque a gente não pode... Exatamente, exatamente. Porque às vezes são casamentos imaturos, às vezes até casamentos que não deveriam ter acontecido. E cada caso é um caso, mas é importante essa abertura para esse sentimento de vou parar por aqui porque daqui para frente vai piorar e lá na frente a gente continua. Quem sabe num ambiente melhor, mais harmonioso, mais propício a nos reconciliarmos. Ira, aquele exemplo que você contou do sapo e do escorpião, e quando o sapo sobrevive e ele é pedido novamente por algumas vezes e ele já conhece o caminho, ele perdoa e aí... É que na fábula ele morre. Na fábula ele morre. Mas e na vida real, quando é na sua família, sim, você perdoa e se repete? Sim. Você vai perdoando. Aí, Regina, eu penso o seguinte. Perdoar inúmeras vezes pela mesma falta é saudável? Psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente é saudável? Não é alimentar o mesmo erro? Não é fazer nada para corrigir? Não é dizer, faça a batatada quantas vezes você quiser. E agora eu vou usar uma expressão exagerada. Sou o seu personal capacho, pode pisar. Será que nós, quando fazemos isso, não estamos criando uma situação desse tipo? Perdoar é uma coisa, ser bonzinho de almanaque é outra. Pois não. Eu estava no plantel, cheguei agora, mas assim, e quando a pessoa não consegue entender que ela está errando de novo? Quando você acha assim, eu estou perdoando de novo a mesma história, eu estou perdoando, mas ela não consegue perceber que ela está errando, ela acha que ela está certa. Ela não percebeu ainda o erro, porque não é Posso fazer possível. Uma pergunta para você? Pode. Você tem convicção de que você está certa e ela está errada? Não, mas eu tenho convicção do que aquilo que me ela tá incomoda. Ah, E aí, por exemplo, aquilo que me incomoda, eu acredito que eu estou perdoando. Sim. Entendeu? Seja qual for o assunto, familiar. Aí você fala assim, não, vou perdoar porque eu estou certa, mas ele errou de novo, ou ela errou de novo, eu vou perdoar. Mas será que a pessoa que fez de novo conseguiu entender que aquilo te incomoda, ou conseguiu entender que você está perdoando? Entendeu? Entendi. Você entendeu qual é a minha pergunta? Eu tenho comigo que a pessoa não entendeu. Então, e como você faz a pessoa entender que essa ação te magoa? Ou essa ação você vai ter que perdoar novamente? Porque senão você falou assim, parece que você cede o tempo todo. Mas às vezes a pessoa nem vê que você cede o tempo todo. Porque ela nem entendeu que ela está errando. Sim. Aí você vai ter que fazer algumas escolhas, penso eu. Eu acho que o exemplo que você deu é um tanto quanto parecido com o exemplo dela. Assim, a doutrina fala muito de livre-arbítrio. Chega um determinado ponto em que você tem a chave da sua decisão na mão. E você vai precisar escolher. Se a pessoa não vê, aí eu vou colocar duas questões. A pessoa não vê porque não quer ou porque não está preparada. E aí você tem que escolher. Porque senão, você vai chegar na mesma situação que ela exemplificou. É você que tem que escolher. Quem enxerga, quem tem a razão, quando eu digo a razão, não é que é a razão na briga. Quem consegue
visualizar o problema, suas origens, nuances, essa coisa toda, é que tem a chave na mão. Não é a outra pessoa. Se a outra pessoa não enxerga, desculpa, não adianta ficar esperando. Você tem que escolher. Ou você muda a sua maneira de explicar, muda a sua maneira de agir, ou você usa a chave. Pois não. Primeiro você disse que Jesus falou para perdoar 7 vezes. Sim. A um ponto tal que é quase infinito. Infinitamente. Você está me dizendo que eu tenho que desistir. Não. Tá? Não. Eu não. Então, ele não aceita aquele argumento, eu escuto aquilo, eu estou confuso. Sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de perdoar, a gente fala de perdoar atitudes. Os casos que nós estamos falando de convívio que se torna impossível. Não significa que a gente vai ficar alimentando sentimentos ruins em relação à pessoa. São situações diferentes. Convívio, às vezes, torna-se impossível. Mas o convívio acaba, você perdoa, você esquece, você não fica carregando aquilo na vida, que aliás é muito comum para casais recém-separados, que um fica carregando o fantasma do outro nas costas. Oi, o que você está dizendo em síntese, que você pode perdoar, mas você não precisa mais conviver com essa pessoa, é isso? Sim. Você perdoa a atitude dela, ou as várias atitudes que ela teve, e você se afasta para se preservar, inclusive. É isso? Se não for necessário, mas há situações em que você tem que conviver. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho. Você tem um superior que é uma pessoa grosseira, agressiva, e você tem que conviver com ela. A sua maneira de perdoar... Mas você não, desculpa, mas você não precisa conviver fora do ambiente de trabalho. Você tem um convívio superficial. Exatamente. Mas existem pessoas que você tem que ter, entre aspas, você precisa ter um convívio um pouco mais intenso, mas você também pode perdoar e escolher não ter mais esse convívio. Sim, sim. É isso. Se for possível, sim. Tá, obrigada. O que eu volto a dizer, perdoar não significa que a gente tem que ficar grudado a alguém. Perdoar não é não carregar fantasmas. Não carregar esqueletos que nos fazem mal. Eu vou me permitir, não vai estar indo longe o negócio, eu vou me permitir falar só uma coisa. 70 vezes 7 é para tudo na vida, não é para um caso só. É para tudo na vida, não é para um caso só. Faça a sua pergunta logo ou eu não lhe perdoo. Não, é importante só entendermos que quando você externa o perdão, você não pode pensar nesse externar o perdão por conta do egoísmo natural que você tem dentro de você, como se você tivesse dado perdão e proclamado perdão o resto da tua vida. Sim, sim, sim. Porque isso é um peso que você vai levar eternamente. Aí, né? Se você proclama o perdão, você está perdoando ou está exercitando um pouco a vaidade? É muito gostoso perdoar, por experiência própria. Eu já tive experiências desagradáveis na vida e tive a oportunidade de perdoar. Foi difícil. Foi difícil. Mas, gente, faz um bem danado. E hoje, quando eu encontro a pessoa com quem eu convivi, não convivo mais, ambiente de trabalho, essa coisa toda, mas quando a gente se reencontra, é até saudável, é gostoso. Eu não preciso mais estar próximo dela, mas eu a perdoei. Ela fez coisas para mim, tá bom, deixa. Ficou bom demais. Isso. Me permite, Bira, duas questões que eu acho que pode ajudar.
Jesus também disse, amai aos vossos inimigos. Sim. Isso não quer dizer que vamos sair por aí abraçando aqueles que consideramos inimigos, não é? Ou que nos consideram. No caso, é parar de vibrar e de pensar mal em relação àquele que nos causou algo que nos magoou, que nos ofendeu. Já é um exercício, vamos dizer Esqueceu, assim. tirou da sua mente, tirou da sua frente. Exatamente. E segundo Emmanuel, um dos exercícios básicos para isso é não nos deixar magoar. Nós é que temos que cuidar da nossa vigilância, nos policiarmos nessa questão que você citou lá no início da palestra, o melindre. Melindre, sim. Então vamos nos fortificar em convicções, em bons pensamentos, bons sentimentos, que nós não vamos ser atingidos por aquilo que poderia nos machucar. Se nós tivermos a capacidade de parar e pensar o que será que fez com que aquela pessoa agisse dessa forma, provavelmente nos ajudará a evitar o melindre. A casa vai ficar melindrada comigo, porque são 9h03 já. Bom, é um tema bem interessante, a gente agradece, viu, Biratã? A gente vive isso todo santo dia e não consegue praticar. Eu acho que é um dos maiores desafios nossos enquanto cristãos, né? É rápida a pergunta, que já meio que acabou a palestra, né? Tá bem. É interessante esse diálogo, né? Tem no Palavra de Vida Eterna uma lição que fala do versículo que Jesus liberta Lázaro da morte. Ele diz, atai e deixai-o ir, ele fala. E Emmanuel comenta sobre isso. Mas a questão que você colocou de nós entendermos por que o outro fez aquilo, e com a colocação boa da Raquel, é pensar por que eu me ofendi com aquilo. Sim. Porque às vezes você não vai entender o outro, não tem jeito. Mas entender a si mesmo por que você se ofende é o caminho da libertação. De você libertar aquele que está morto e deixar ele ir, né? Léo, olha, só uma coisa, uma dica rápida. Eu posso não entender por que ele fez, mas se eu parar para pensar por que será que ele fez, já é um passo. Eu posso nunca saber, mas eu pelo menos já estou me prevenindo. Já estou fazendo um esforço para não colocar a roupa de vítima. Bom, obrigado, viu, Biratã? Ele vai estar aqui mais um pouquinho, quem quiser conversar com ele. Tá bom. Obrigado, viu? Bom, agora então, depois de termos tanto recebido, chega o momento de doarmos um pouco de nós, emitindo vibrações de amor. Em especial nesse dia queremos vibrar pelo nosso planeta Terra, que passa por tantas transformações, tantos povos imigrando, emigrando, tantas dificuldades de guerras, de desavenças. Quanto perdão precisa ser praticado em nosso meio, né? Por isso, nesse momento, queremos vibrar muito amor, envolvendo o nosso planeta em vibrações de perdão, de amor. Queremos vibrar também pelos nossos governantes desse nosso planeta, que eles possam ser inspirados em suas missões, que possam ser objetos de paz, que possam ser inspirados a trazerem a seus povos a justiça social, a paz. Vibremos também, nesse momento, pelos nossos irmãozinhos que passam dificuldades nas ruas dessa nossa cidade, do nosso país, que eles possam ser também inspirados, que eles possam ser cuidados em suas necessidades e que nós, na medida do possível, possamos ter atitudes que os ajudem a recobrarem as suas vidas, a recomporem as suas famílias, reencontrarem seus entes queridos. Mas nesse momento, pelo menos, vibremos com muito amor a todos eles, que o plano espiritual aqui presente possa coletar esses nossos sentimentos e endereçar onde mais seja necessário nesse momento. Nesse mesmo espírito de vibração, queremos agradecer ao Pai pela reunião de hoje, por tudo que pudemos aprender, que nós possamos a cada dia praticar o amor, o perdão, possamos ter o nosso coração cada dia mais livre de sentimentos, de mágoa, de rancor, e sendo assim possamos ajudar esses irmãozinhos que eventualmente tenham nos ofendido, que tenham nos magoado,
na evolução e também, de alguma forma, também auxiliar a nossa própria evolução. Agradecemos então ao Mestre Jesus por estar aqui conosco nesse momento, a todo o plano espiritual aqui presente. Que nós possamos retornar aos nossos lares, levando para os nossos entes queridos que lá ficaram muita paz e harmonia. Que assim seja. Lentamente vamos abrir nossos olhos, entrando em contato com o ambiente aqui presente. Fiquemos um pouco mais em silêncio, porque os trabalhos ainda continuam. E agora nós iremos para os passes. Uma boa noite a todos, até a próxima semana.